Salve, salve galera, estamos chegando aqui com mais um Gazeta Esportiva primeira edição. Hoje eu, Guilherme Serrano, e ele, Gabriel Ambrosio, tudo bem? É isso aí, Guilherme. Tudo bem. Título do Brasil, né? O pessoal animado. Vamos nessa segunda-feira. Nós dois hoje, formação diferente. Exatamente, hoje como vocês podem ver, nada de Vitor Ferragem, nada de Guilherme Colucci, nem Lucas Couto, todos de folga, que beleza, né? É a gente, mas a gente continua, né? Então sobrou pra No gente frio, aqui. aqui, A vamos seleção lá. brasileira foi campeã desfalcada, né? Sem o craque Neymar, a gente pode fazer o programa desfalcado também. Ah, mas a gente Ó, dá deu uma conta moral pros também. caras, hein? Deu uma Então moral chamou pros ele de caras. craque. Mas então, pessoal, vamos falar bastante aí do título da seleção brasileira, né? Pra quem não sabe, conquistamos a Copa América sobre o Peru, 3-1 no jogo ontem. E a nossa enquete é a seguinte, você vota lá no gazetesportiva.com, pode deixar a sua opinião aqui nos comentários também, participa com a gente. A seleção brasileira convenceu nessa Copa América? Sim ou não? Acha que jogou um futebol bom, vistoso? Convenceu ou não convenceu? Você vota e eu já pergunto aqui pro Gabriel o que ele acha. Vamos colocar o dedo na ferida ou começar devagar? O que você acha? Ah, coloca o dedo Pode na colocar o ferida. dedo na ferida? Não convenceu. Precisava ganhar o título, como a gente já estava conversando nas últimas semanas aqui, né? Como já era o tom da nossa conversa. Tinha que ganhar, não tinha como no Brasil, ainda mais com o Peru na final. Era inevitável que a seleção brasileira precisava ganhar esse título para também dar um pouco mais de tranquilidade para o trabalho do Tite. Mas a seleção não apresentou em alguns momentos da competição alguns bons lampejos, algumas ideias interessantes, mas no geral não foi bem. O nível do futebol sul-americano, pelo que mostrou nessa Copa América e também nas últimas participações de Copa do Mundo, não vem bem também. Então, ser o melhor na Copa América, talvez hoje, no cenário mundial, não signifique tanta coisa. Então, acho que o torcedor não pode se iludir tanto. A defesa do Brasil segue firme com o Tite, isso sempre aconteceu no trabalho dele, é indiscutível, mas a gente vê muitos problemas de criação no meio campo. Meio campo que não consegue articular muita coisa, não consegue criar, e a gente até vai falar aqui do papel do Arthur, do Felipe Coutinho e tudo mais, mas fica um pouco aquém do que espera a seleção brasileira, que tem uma defesa forte, tem bons atacantes e, claro, é muito superior tecnicamente ao Peru ontem. Então, a jogada dos gols, o Gabriel Jesus dá um belo drible e tem erro de marcação do Peru, o Firmino recupera a bola e bota pro Jesus que guardou, ele é um ponto positivo dessa Copa América. Mas no geral, em desempenho, em ideia de jogo, e no que esses jogadores podem jogar e o que a seleção brasileira, com 5 títulos mundiais e tudo mais, tem que jogar, acho que falta bastante coisa ainda. E você? O que você acha? Assina embaixo o que você falou, ótima análise e assim, acho que pensando, fomos campeões sim, era obrigação totalmente, mas pensando mais à frente já, claro, o objetivo é sempre a Copa do Mundo, né? Sim. Então pensando em Copa do Mundo, eu não vejo o Brasil chegando longe com o futebol apresentado durante essa Copa América. Então por isso eu acho que não convenceu, fez ali o que se esperava, o título, mas o futebol deixou a desejar em alguns pontos. Então, já entrando de cabeça aí no jogo, né, falar mais sobre esse jogo, alguns pontos principais que deixaram a desejar, na minha opinião, o meio de campo, como você já citou, no jogo de ontem, assim, era assustador, dava aflição ver o jogo do Brasil, que não conseguia trocar 3 passes ali no meio campo, tentava sempre o jogo ali pelas laterais, tanto com o Everton quanto com o Gabriel Jesus, e algo que a gente até conversava aqui em off, se fosse uma seleção um pouco mais forte ali, já anularia esse jogo nas laterais. Sim. E o Brasil ficaria simplesmente sem ter o que fazer, porque não houve criação. Não sei se você vê dessa mesma Não, também forma. vejo. A gente tem que lembrar, colocar em consideração que os laterais do Peru ontem era o Trauco, que é a reserva do Flamengo, e o Foi muito mal, Advíncula, por sinal. sim, e o Advíncula que foi pior ainda, que já jogou na Ponte Preta, hoje, se não me engano, tá no Raio Vallecano, na segunda divisão da Espanha. Então são, assim, caras que não são do nível de grandes seleções europeias, por exemplo, que poderiam marcar o Gabriel Jesus e o Cebolinha muito melhor. Também uma equipe mais forte talvez também se preparasse para as investidas do Daniel Alves, que além de jogar na lateral ele também centraliza no meio campo, joga muito com a bola, às vezes acaba armando mais o time do que o próprio Felipe Coutinho. Então acontece isso. E, por exemplo, contra o Paraguai, que foi um 0-0 que o Brasil podia ter saído fora nas quartas, ganhando os pênaltis, né? Aconteceu isso. Os laterais marcaram bem, o Brasil não conseguiu criar por um bom tempo, depois teve uma pressão final ali, mas não conseguiu marcar um gol e quase foi eliminado. Então, realmente, o time do Tite parece um pouco óbvio. Ele tinha problemas na Exato. Copa,
Eu acho que ele não resolveu bem esses problemas e agora parece que o Brasil tem outros problemas que não tinha naquela época, porque naquela época com o Paulinho e o Renato Augusto, por mais que Exato. fosse discutível, o Brasil tinha muito mais jogo no meio-campo e com o Coutinho atuando aberto, tinha mais toque, mais triangulação. O Coutinho, ele fazia aquela jogada característica dele, que eu acho que é o melhor dele tá na ponta, vem pro meio, chega batendo, fez gol contra a Argentina, assim, nas eliminatórias, contra o próprio Paraguai. Então o Brasil perdeu um pouco isso. E precisa, acho que até o Tite reconhece isso, porque na coletiva ontem, depois do jogo, ele fala: não pode ser 880, não pode ser só crítica e só elogio. Eu concordo, tem coisas boas que a gente vai falar também daqui a pouco sobre a atuação brasileira, mas não é só porque ganhou o título que tem que achar que tá tudo bem e que não tem espaço para melhorar. Tem e bastante. E você citou o Renato Augusto e o Paulinho, só lembrando aqui, pelo amor de Deus, não estou pedindo a volta desses dois na seleção brasileira. Sim. Mas fato é que com os dois, mesmo contestados, porque a gente aqui também contestava a presença dessa dupla, eu também enxergava mais criação no meio-campo brasileiro. E até já entrando na atuação do Coutinho de ontem, na minha opinião, foi péssimo, assim, tanto o Coutinho quanto o Arthur. É que o Arthur recebe a bola e toca de lado, né? Ele conseguiu quebrar um pouco esse estigma no segundo gol, que ele realmente foi inteligente, Sim. Conseguiu pegar a bola, conduzir, enxergar a passagem do Jesus, passou bem a bola, e aí o Jesus teve muita categoria também para marcar o gol que desempatou a partida. Mas realmente, o Coutinho, ele ficou apagado a maior parte do primeiro tempo, você não via ele pegando a bola, sendo que se é para ser armador, se é para ser... Ele não é camisa 10, mas ele estava atuando como camisa 10 ali, a bola tem que passar mais para ele tem que chamar mais responsabilidade, ser mais ativo no jogo, não pode se esconder. E quando ele realmente teve a bola nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, que abriu-se um espaço no meio de campo do Peru, o Brasil teve mais chances, ele errava no último toque, ele não tocava a bola, ele chutou em cima da defesa, então alguns lances cruciais ali que ele até podia ter se consagrado e não conseguiu. E aí depois com a expulsão o Brasil recua e não tem realmente tanta jogada. Mas ele precisa, para assumir esse papel, ele precisa jogar mais. Mas eu acho que vai da avaliação do Tite entender que ele não é esse cara. Eu acho que Exato. você até pode acabar queimando um jogador que foi muito importante no Brasil nas últimas eliminatórias, até na Copa do Mundo, por colocar ele numa posição que não é dele. Ele não joga assim no Barcelona, ele não jogava assim no Liverpool. Então tem que ver bem isso para quando o Brasil voltar para as eliminatórias e para a próxima Copa América, que também tem ano que vem, voltar sabendo onde cada jogador pode render melhor. Exatamente, eu acho que o Coutinho nem de longe é um cara descartável na seleção brasileira, claro mas assim, eu acho que já deu para o Tite entender que ali não é a posição que ele rende mais. Então vamos ver quem ele vai puxar para essa posição. Temos aí, como você falou, Copa América de novo ano que vem. Então tem muita coisa, muito tempo para o Tite trabalhar. Ele que com esse título, querendo ou não, deu uma boa respirada assim no cargo, ele que estava pressionado. E outro jogador que eu queria lembrar também que não me convenceu tanto assim nessa Copa América foi o Firmino. Apesar de ontem ele ter roubado uma bola importantíssima para sair o gol do Jesus, mas é que antes ele tinha perdido a bola, justamente. Ele foi fazer o pivô, não conseguiu mais uma vez, não estava conseguindo segurar os pivôs, e aí conseguiu roubar a bola. Mas, como você falou, ele apresenta uma movimentação até interessante. Em relação ao que ele joga no Liverpool, acho que fica aquém, porque... Poxa, ele joga no campeão europeu, uma das melhores equipes do mundo, é titular absoluto, joga muito lá. Acho que ele pode render muito mais na seleção, com certeza. Mas eu acho que o maior problema do Firmino nessa Copa América foi quando a bola chegou nele, que ele não conseguiu definir tão bem, não conseguiu bater, finalizar certo. Ele também, no começo do segundo tempo, ontem veio, depois que o Coutinho tem aquele lance que a bola bate no zagueiro, depois a bola vai pro Firmino dentro da área, ele tenta um chute cruzado que assim passa muito longe, então realmente ele tem que melhorar isso na seleção brasileira para apresentar o mesmo nível que ele apresenta no Liverpool, mas em questão de movimentação, ele e o Gabriel Jesus, acho que até é legal, porque os dois se movimentam, os dois saem da área, um sai para outro entrar, foi assim um pouco o gol contra a Argentina, né, que o Daniel Alves faz a jogada e abre para ele cruza, então nesse sentido até ok. Acho que não é um problema estrutural da equipe, mas em questão dele, de desempenho pessoal, ele tem que melhorar. Ele é um jogador que merece mais. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente tem um prêmio para dar, né? Hoje a gente tem prêmio. Exatamente. E a gente tem um prêmio positivo e um prêmio negativo. Vai, conta aí um pouco. Então vamos lá, vamos pensando. Isso a gente está falando agora da Copa América inteira. Da certo? Copa América inteira da seleção brasileira, da seleção né? brasileira ao longo de toda a Copa América. Então vamos começar pelo bom ou pelo ruim? Pelo bom, né? Pelo bom? Pelo bom? A gente só falou do ruim, vamos falar e depois a gente fala do bom. Então vamos começar pelo ruim. Fala pelo ruim. Nosso prêmio abacaxi
vai ser o prêmio pro pior jogador da seleção brasileira. Eu vou Isso pegar mesmo? aqui o troféu para mostrar para todo mundo. Então vamos Pera ver aí. quem... Nossa produção aqui, ó. Colocando... Você já conhece o nosso troféu descascar abacaxi. o abacaxi aqui. Hoje vamos entregá-lo para quem, na sua opinião, quem foi o pior jogador brasileiro? Pior, não vamos usar um eufemismo. Quem deixou não é mais a desejar. isso, porque também é o que a gente falou, é um grande jogador e que pode sim vir a jogar muito com a camisa da seleção brasileira novamente, mas pelo tudo que a gente falou aqui foi ele, Felipe Coutinho, realmente. Coutinho assina embaixo ao longo de toda a Copa América. Assim, contra a Argentina ele demonstrou bastante vontade, bastante garra, foi algo que eu gostei de ver nele, ele que às vezes é meio mole, assim, enfim, mas eu acho que ele deixou a desejar tecnicamente, como a gente citou aqui, a criação era para passar pelos pés dele e infelizmente não passou, ele não conseguiu desempenhar. Então tá aí Felipe Coutinho, parabéns, o troféu abacaxi do nosso Gazeta Esportiva primeira edição é seu. Eu vou, se ele quiser buscar aqui, né? Eu vou pegar o outro prêmio agora, que aí é o positivo. Vamos falar bem dele aqui. Troféu nosso bonitinho, vai para o melhor jogador. E vai para Rufem os Tambores. Daniel Alves. Daniel Alves, com Daniel certeza. Alves. Tanto é que foi eleito ontem, né, o craque do campeonato pela organização da Copa América. O maior destaque do Brasil. Claro que o Everton também se destacou bastante, o Gabriel Jesus também, principalmente na reta final, marcando gol na decisão. Apesar da expulsão, nós podemos até comentar um pouquinho sobre a expulsão. Sim. Mas enfim, acho que o Daniel Alves é o cara que foi mais consistente, mais decisivo também. E então... chega a 40 títulos na carreira, né? Exato. Sensacional a marca, ele é o jogador mais vencedor da história do esporte. Realmente campeão pelo Bahia, pelo Sevilha, pelo Barcelona, Juventus, PSG e Seleção Brasileira. Segundo a Copa América que ele leva, tinha feito gol na final de 2007, né? Tá jogando mais pra frente. E teve uma trajetória muito consistente em todos os jogos da Copa América, todos ele foi bem. Participou, claro, marcando o atacante, óbvio, mas muito mais subindo. Muitas vezes indo pro meio para armar jogadas. Armou a jogada do primeiro gol contra a Argentina, que foi, acho que, o lance do campeonato, né? Porque dá chapéu, Sim. toca, mostra que, o Daniel Alves, se ele quiser, ele pode jogar de meio campo também, porque ele tem qualidade. Imagina ele no futebol brasileiro aqui. Nossa, dá 10 pra ele e... Não, se você quiser colocar de lateral, de ponta, de meio campo, de volante, qualquer coisa, ele joga aqui. E realmente, incrível, né? Com a idade que ele tem, com toda a experiência, chegou depois de ter perdido a Copa do Mundo por lesão e arrasou. E destaques positivos, como você falou, pro Cebolinha, pro Gabriel Jesus... Pro Alisson, que até não foi tão cobrado, mas muito seguro. Realmente hoje é um dos melhores goleiros do mundo. A dupla de zagueiros também, que foi bem consistente. Todo, né? Mas, e sobre o Dani Alves, só fica aí. É claro, ótimo ele ser o melhor jogador, mas aí me faz pensar, 36 anos já, né? Ele tem uma idade bem avançada, então não é um cara que fica pro próximo ciclo de jeito nenhum. E eu não vejo ninguém atualmente pronto para substituir. Temos o Militão aí, por exemplo, mas... Acho que para substituir a altura não tem. Até em característica, porque o Daniel Alves ele se notabiliza exatamente por ser esse lateral que consegue jogar muito bem no campo de ataque, né? Consegue armar jogadas, consegue acertar cruzamentos. E o Militão, ele tem a origem defensiva, ele é zagueiro e também lateral, né? Começou a ser improvisado no São Paulo. Então, a parte defensiva dele é muito melhor. Se você troca o Daniel Alves pelo Militão, você vai perder todo esse apoio. Que realmente, nessa Copa América, por exemplo, faria muita falta pro Brasil, porque quem ia assumir esse papel? Sendo que o Coutinho não assumiu e foi o Daniel Alves que possibilitou muitas jogadas de gol, né? Então, realmente, é um problema. Há também a dupla de zaga, porque o Marquinhos é novo, mas o Thiago Silva também tem uma idade avançada. O próprio Miranda, que é o E o Miranda também. E aí tem o próprio Militão, mas aí, ele vai jogar na lateral e na zaga, tem só um Militão só, né? Então tem esse problema na defesa. Agora falando das partes boas também, que a gente tinha comentado, o Gabriel Jesus, né, muito importante ele voltando a fazer gols em jogos importantes, porque ele virou no Manchester City reserva completo do Agüero, sem tanta discussão, e teve uma Copa do Mundo muito abaixo, muito criticado, fazia muito tempo que ele não fazia gol, ficou gols com importantes, esse estigma, né? Sim. Ficou muito cobrado e acho que muito representativo logo na decisão. Ele ter esse papel importante na equipe, mesmo com a expulsão. Aí eu queria até comentar, antes da gente ler os comentários, que eu já vi que tem bastante gente comentando. Não só a expulsão, mas como todas as polêmicas de arbitragem do jogo. Então vamos lá. O primeiro pênalti, né? O pênalti para o Peru.
Bola na mão do Thiago Silva. Como você enxerga? A gente tava vendo até o pessoal comentando, falando das orientações da FIFA. E tem uma coisa de você gostar da regra e você seguir a regra. Sim. Eu não gosto da recomendação da FIFA que fala que não é pênalti. Porque, enfim, eu acho que deveria ser pênalti. Mas a gente não tá aqui pra julgar, o juiz não tá pra julgar a regra, ele tá pra aplicar. E há pouco tempo atrás a FIFA soltou uma recomendação com uma imagem muito parecida falando que se o braço está para apoiar o corpo no chão e a bola bate no braço, não é pênalti. Se ele tivesse com o braço aqui em cima e a bola batesse, aí seria pênalti. E foi o que aconteceu, eu tava com a bola com a mão segurando o corpo. Então, para a FIFA, uma imagem muito parecida com o que aconteceu ontem, não era pênalti. E o árbitro foi lá, viu no VAR de novo e marcou o pênalti. Mas eu, no lugar dele, marcaria. Não, então, Eu, aí no lugar é dele, a questão, marcaria. eu também não gosto. Sim. Mas ele tem que seguir a regra, né? E aí, passando pra frente, na expulsão do Jesus, achei muito exagerada. Não sei o que você achou, mas não, além, os 2 cartões amarelos pra ele, acho que foram exagerados. Então, na minha opinião, o juiz errou 2 vezes. E tem uma coisa no futebol que assim, não tá escrito a regra, mas se o cara tem um amarelo e ele faz uma falta que não é tão forte, você tá na dúvida, você não expulsa, Sim. porque pra expulsar um jogador no futebol, você precisa de um... Precisa ser, assim, Exato. bastante claro, precisa ser uma coisa séria, porque você interfere muito no jogo. Então, mesmo que tenha sido parecido com o primeiro lance, se não teve uma força descabida, se não teve uma intenção de machucar, ou sabe... foi uma disputa de jogo, foi claramente falta, mas expulsar um jogador por isso é muito rigoroso, assim, se a gente seguisse, até se ele seguisse esse árbitro sul-americano, seguisse isso na Libertadores, ele vai expulsar uns 2, 3 caras por jogo. Exato, eu acho que desde o início do jogo o árbitro estava parando muito o jogo, já não estava gostando. Acho que assim, ele apareceu mais que o jogo em alguns momentos. Sim, e quando foi o mesmo isso, árbitro de Brasil e Paraguai, que também foi bastante criticado pelo andamento do jogo, né, naquela oportunidade. enfim, e ainda teve o pênalti pro Brasil também, inclusive a Argentina tá reclamando até agora. Eu achei ali também um lance bem discutível. Eu também não... Olha, eu não marcaria. Eu não expulsaria. Eu faria tudo ao contrário do que o árbitro fez. Ali... Tem um encontrão? Tem, só que futebol é o esporte de contato. E a bola tá muito longe já. E é normal o zagueiro dar uma chegadinha no cara. Assim, se você for marcar também pênalti em todo lance parecido com esse, você vai ter 5 pênaltis por jogo. Não acho. E também foi ombro por ombro. Não foi desleal, ele não foi com cotovelo, nada do tipo. Então, realmente, a arbitragem, junto com os gramados, junto com o próprio futebol desempenhado em médias para seleções, preços altíssimos dos ingressos, fica como o problema da Copa América nessa edição do Brasil. Assina embaixo com o que você disse e tem muita gente comentando aí. Opa, vamos quer lá. ler os nossos comentários? Vamos falar aqui com O pessoal tá opinando bastante. bastante. Tô gostando de ver gente concordando com a gente discordando. Márcio Reis falou que o Brasil jogou contra ninguém. Não é ninguém, mas realmente assim, né? Realmente não é a Argentina, não é o Uruguai. Era um time que tinha que ganhar mesmo. Carlos Bellini Urbano diz: cheguei, vai Corinthians. Falou pra falar que foi que o gol do Peru foi do Guerreiro, realmente, né? Destaque nessa Copa América. E dava até um pouco de pena ele ontem, porque ele vai lá, cava o pênalti, faz o gol, aí dá 3 minutos e o time toma gol, aí vai a câmera pra ele tá lá. Ele tava decepcionado. Opa, o Fábio Mariano falando, tem que fazer um programa na TV, mano. Obrigado, Olha estamos só. disponíveis aí sempre. Passando aqui mais um pouco para os comentários. Também o pessoal falando que o Thiago Silva foi o destaque. Foi bem. Tem uma defesa brasileira sólida, né? Deu um gol só, que foi esse pênalti ali, também incontestável. O Carlos também comentando, completando que, verdade, é um grande começo, pena que os jogadores estão bem mais velhos. E esse é o problema, né, da defesa. A defesa do Brasil é boa, mas tem esse problema de renovação, né? E é isso. Tem mais algum aí pra... Temos aqui, vamos lá. Não temos um fenômeno ou um bruxo, mas o que temos já está bom no começo, porque o dever de casa foi feito, né? E era o primeiro a ter sido feito. Foi o Carlos que comentou aqui. Isso realmente falando que não temos o craque. Que seria Neymar. Aliás, até a gente acabou não falando sobre isso, né? Acho que é importante o Brasil ter conseguido vencer a Copa América sem o Neymar, para mostrar que existe... Se ele continuar nessa derrocada da carreira, que ele não tá conseguindo jogar bem nos últimos tempos e se envolvendo em muitos problemas e tudo mais, que ele não pode parar o Brasil de jogar bem, o time não pode ficar dependendo dele. Então, foi bom ter vencido
sem ele também tem outras opções como Cebolinha, como Richarlison, Neres. O Brasil não tem problema de atacante. Claro que se ele voltar a jogar o que ele sabe, claro que ele vai ser o camisa 10, o destaque, o grande jogador da seleção brasileira. É um dos melhores jogadores do mundo, mas é importante que o Brasil consiga jogar bem, principalmente a questão do ataque, né? Porque a gente falou todo desse problema do meio campo, mas isso com Neymar, sem Neymar, não mudaria tanto, eu acho. Mas no ataque o Brasil ter opções e mostrar que consegue ir bem sem ele. Então vamos para fechar aqui os comentários, pra gente falar dos 4 grandes também. O Wagner tá falando que essa copinha foi horrível, não encanta mais nada e só mascara, começando pelo Tite. E o Carlos Urbano tá falando que quem foi o pior foi o Messi, porque não aceita perder e quis botar a culpa no juiz. Realmente, aí a gente fez um recorte aqui da seleção brasileira, mas se você quiser comentar quem foi o pior da Copa América inteira, também vamos ler os seus comentários aqui. Bom, por enquanto é isso, daqui a pouco a gente volta, que tem bastante comentário. Mas vamos então falar de futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro, tá de volta. É isso. Muita gente esperando. Agora. E você tem algumas informações aí do Palmeiras, certo? Vamos falar do Palmeiras, que é uma dos grandes brasileiros que volta a jogar nessa quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pega o Internacional no Allianz Parque às 9h30, horário de Brasília, já nessa quarta-feira. É o primeiro jogo das quartas, um clássico nacional. E o Palmeiras com bastante expectativa nessa segunda metade de temporada. Começou muito bem o brasileiro, largou na frente, se classificou, está nas oitavas da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil. Acabou de surgir uma notícia no site da gazetesportiva.com, você pode conferir que o lateral Zeca do Internacional se lesionou e é desfalque para a partida, vai jogar o Bruno, aquele em São Paulo, mas Guerreiro volta e joga contra o Palmeiras, então sem tempo aí para recuperar, mas um dos destaques da Copa América já vai estar em campo quarta-feira. E em contrapartida, o Palmeiras tem a volta do William, por exemplo, que ficou fora por lesão na primeira metade do ano, agora volta como um dos grandes jogadores do Palmeiras. Só para relembrar, no período dessa Copa América, o Palmeiras venceu o jogo treino contra o Oeste, perdeu aquele amistoso contra o Guarani em Campinas e empatou com o Operário. Agora esses resultados realmente são mais para treino, não sei exatamente o resultado que você pode contar. O time volta sempre muito forte. E lembrar também que nos últimos dias o Palmeiras acertou empréstimo de 2 jogadores para o Bahia, o zagueiro Juninho e o meio-campo Guerra. Esse que não jogava há muito tempo. O Juninho também não entrou em campo esse ano, o Guerra não entrava em campo há muito tempo. E os dois vão para o Bahia, o Juninho até o fim do ano, o Guerra até o fim do ano que vem. Então o Palmeiras também remanejando algumas peças. E só para passar régua, além de Palmeiras e Internacional, a gente tem Grêmio e Bahia também nessa quarta-feira, 7h15. Ainda na quarta-feira, no mesmo horário de Inter e Palmeiras, a gente tem Flamengo e Atlético Paranaense, também outro grande duelo. E quinta-feira, um dos jogos mais esperados, o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, às 8 horas. Então, as quartas de final da Copa do Brasil voltam com tudo. Para quem estava com saudade dos clubes, para quem estava com saudade do futebol brasileiro, a gente já, logo de cara, tem 4 grandes confrontos aí. Uma pena que volte logo de cara, assim, enfim, não vamos começar a falar de calendário aqui, senão a gente não consegue entregar o programa na hora. Ao longo da semana a gente vai repercutir, claro, todos esses jogos, mas antes de passar para o Corinthians, eu quero saber o seu palpite para Palmeiras e Internacional. Olha, jogo no Allianz Parque. É difícil fazer gol no Palmeiras, ainda mais no Allianz Parque. Por mais que tenha Guerreiro, tudo, eu vou de 2x0 Palmeiras. Leu minha mente, 2x0 Palmeiras 2x0? também. Hoje a gente tá em sincronia, em tabelinha aqui. Então agora passando para o rival Corinthians, né? Também temos as informações do Timão, que mais uma vez perdeu o jogo amistoso, o último da intertemporada. Enfrentou Londrina lá em Maringá, o jogo foi 2x1. Gols de Igor Leite e Paulinho Mocelin para os paranaenses e Regis para o Alvinegro. Aí o Regis talvez... Desculpa interromper, queria que você repetisse o autor do segundo gol do Londrina. Paulinho Mocelin. Grande, acho que é. Grande Paulinho Mocelin. Abraço aí pra ele se estiver assistindo. E o Regis aí marcando o gol do Timão, talvez um dos únicos destaques positivos. Enfim, claro, vamos falar aqui de novo, é amistoso de intertemporada, só que assim, já não é a primeira derrota, né? O Corinthians que já não vem numa boa atuada, então preocupa, liga uma luzinha, não sei a sua opinião, acho que... eu acho que o que preocupa mais não é nem só a derrota, mas o desempenho, né? Exato. Você vê o Corinthians continua com um jogo truncado, sem conseguir criar ofensivamente, e o Carille falou muito, né, no começo brasileiro, que precisava desse tempo para treinar o time, que não tinha tido tanto tempo para treinar depois da volta dele, que realmente essa intertemporada podia fazer muita diferença,
E pelo que a gente viu nesses amistosos, independente de resultado, não foi um grande desempenho. Claro que a gente tem que esperar voltar agora ao Campeonato Brasileiro e ver qual vai ser o futuro do Corinthians, mas não tá fácil e não parece que vai ser fácil o resto do ano. Exato, o Carille confiou muito nessa pausa, né? Dizia, vou conseguir melhorar ofensivamente o time. Não foi o que aconteceu, pelo menos nos amistosos. Então aí fica a pergunta se o Timão terá dificuldade no resto do ano, aí, na sequência da temporada. Pelo que mostrou no primeiro semestre, pelo que mostrou, principalmente questão de desempenho aqui nessa intertemporada, eu acredito que sim. O que você acha? Eu acho que sim também. Assim, precisa de variação, precisa ver para onde esse time vai conseguir tirar opção. O Corinthians ele tem o pior ataque do Brasileirão, tirando dos times que estão fora do Z4. Porque o Lanterna e o Vice-Lanterna tem ataque pior que o Corinthians, mas o Corinthians marcou só 7 gols só em 9 rodadas. Então, realmente, por mais que o time seja sólido, e agora com a chegada do Gil, acredito que vai ser mais sólido ainda, né? Mas precisa fazer gol para ganhar. Então, vamos ver de onde o Carille vai tirar isso, se vai conseguir tirar isso nessa reta final do ano. Preocupa muito, e outro clube que não tá lá tão bem nas pernas é o São Paulo, não é mesmo? Esse aí também que também é um ataque que não consegue criar muito e grande expectativa agora, né? Grande expectativa, já pegando o gancho, com a chegada de mais um atacante, Raniel, que veio do Cruzeiro, fechou contrato na última sexta-feira, 5 anos de contrato, atleta de 23 anos, que apareceu bem no Cruzeiro, acabou perdendo um pouco de espaço, né? Lá ele tinha que disputar a posição com o Fred, depois com o Sassá. Claro que era difícil, era um jogador que o Cuca olhava com bons olhos e o São Paulo fechou a contratação dele nessa sexta-feira, na última sexta-feira. Se junta agora com o Pato, com o Antony, com o Pablo, que volta de lesão, e todos os outros jogadores do ataque de São Paulo que precisam mostrar mais também, que nem o Corinthians, precisam marcar mais gols. E mudando um pouco de assunto, falando desse clima não tão bom no São Paulo, eu queria retomar aqui uma fala do Milton Cruz, antigo assistente técnico permanente de São Paulo, que foi dada em reportagem à Gazeta Esportiva e à TV Gazeta no último fim de semana. Ele criticou o atual ambiente do clube e ele falou, abre aspas para o Milton Cruz, o ambiente que a gente tinha era tudo. A começar de cima, quando o Juvenal Juvencio, ex-presidente do clube, chegava no CT, todo mundo parava e respeitava. Isso é uma coisa que falta hoje. E completou. Todo mundo se ajudava e não era uma comissão enorme como é hoje. Acho que tem muita gente fazendo pouco. Então, cutucado do Milton Cruz na atual gestão de São Paulo, atual gestão de futebol do Raí, na comissão do Cuca também. E é isso, né? O tricolor que não vence um título desde 2012, volta, claro, sempre anda sempre pressionado, volta para essa segunda metade de campeonato precisando mostrar mais. E só essa declaração, o Milton Cruz, que é um cara que tem muito moral para falar sobre o São Paulo, né? Viveu o clube por muitos anos e viveu períodos vitoriosos dentro do clube. Enfim, só endossa aí, né, as principais críticas da torcida contra a diretoria. Semana passada teve até protesto lá durante reunião do conselho. Enfim, uma pena que a gente sempre traga questões de bastidores desse estilo aqui para falar do São Paulo, e algo que, querendo ou não, reflete dentro de campo e vem refletindo já há muitos anos. Não tem como, né? Também as notícias que saíram na última semana de direitos de imagem atrasado, claro que isso afeta, não tem como. Isso chega em campo, um clube mal organizado reflete no time. Mas vamos ver o que o Cuca vai fazer agora nesse segundo semestre. Mas vamos descer um pouco abaixo. Tá muito frio, em Santos também tá frio, mas hoje deve estar um pouquinho mais quente. Vamos falar do Santos. Exatamente, o Santos tá aí, reta final de preparação para essa retomada. O Santos que não joga no meio de semana. São Paulo vai ter essa semaninha livre para treinar. Ele que não vem liberando os treinamentos para a imprensa, né? No máximo ele libera aqueles 15 minutinhos para a gente captar imagens do aquecimento. Então a gente não sabe muita coisa sobre o time. Fato é que o Santos joga contra o Bahia fora de casa no próximo sábado. O Soteldo, Derlis Gonzalez e Brian Ruiz se apresentaram nessa segunda, enquanto o Cueva, olha só, essa notícia eu achei muito legal, muito interessante. Vamos lá. Vice-campeão da Copa América, teve uma participação boa na semifinal jogou bem. Na campanha peruana. Ele ganhou nada mais, nada menos que 10 dias de folga. Quanto? 10 dias de folga. Tá bom, hein, Tá Cueva? bom? Tá bom pra você? Imagina você com 10 dias de folga pra ficar de boa. Se quiser pedir o pessoal lá atrás. Na época que ele jogava no São Paulo também, ele saía, né? Na seleção do Peru, ia gravar comercial, ia fazer sei lá o quê, atrasava o voo. Agora não precisa nem atrasar o voo. 10 dias de folga pra descansar bem.
É o de sempre do Cueva, né? A gente sabe que ele tem futebol, se ele quiser jogar bem, ele consegue. Vamos ver daqui 10 dias, quando ele voltar, se ele vai querer. O torcedor santista não deve estar nem um pouco satisfeito com essa folga. E vamos ver se o Cueva volta voando desse descanso ou não. Mas vamos fechar nossos comentários aí, que a gente já está em cima da hora e tem muita gente comentando, falando bastante ainda da seleção brasileira. Vamos falar um pouquinho. O Fábio Mariano falou... Falando do Corinthians, vamos ver na hora que eu... Aquela filtrada. Falando, né? Aquela filtrada falando que amistoso não tá jogando nem aí, nem conta, só conta quando a bola estiver rolando. O Corinthians, vamos ver na hora que voltar se não vai melhorar. O que a gente falou, né? Realmente, amistoso a gente nunca sabe, precisa esperar voltar. Só que o Carille não indicou que o time ainda vai jogar bem, mas tem que esperar um pouquinho aí. O João Brito também, falando que a maioria da imprensa fala que o Peru é time ruim, mas na Copa a França ganhou só de 1-0. Não, realmente, o Peru ele é um time que tem condição de fazer um jogo mais duro, é um time muito bem organizado, mas, gente, tecnicamente, assim, a gente tem que falar, né? O que a gente estava falando dos laterais é o Trauco e o Advíncula. Não tem como a gente achar que tá tudo bem, que é no mesmo nível. Não é, o Brasil tem que mostrar superioridade e a França foi criticada por ter ganhado só de 1-0 do Peru, né? Na época. Enfim. O Carlos Urbano também, que participou aqui bastante do programa, mandou um boa tarde pra gente, bom trabalho. Falando que ele agora vai sair para trabalhar, mandando um abraço. Então, um abraço para você também, Carlos. Bom trabalho para você. É isso aí, vamos junto, né? Segunda-feira fria aí. Então é isso, registradas as nossas participações. Agora eu quero saber qual foi o resultado da nossa enquete. Você respondeu lá no gazetaesportiva.com, também comentou aqui. A pergunta foi se a seleção brasileira convenceu nessa Copa América. Sim ou não? Nós dois votamos não, certo? Confere. Vamos ver se a torcida brasileira está satisfeita com esse triunfo, que foi a gente não citou, né? Foi a 9ª Copa América. 9ª Copa América. O Brasil ainda atrás do Uruguai e da Argentina, né? Que ganharam muitos títulos lá atrás, mas até que recentemente vem bem. O Brasil que não ganhava desde 2007, ou seja, um jejum considerável aí. O Uruguai ganhou em 2011, depois teve o bicampeonato do Chile, mas era bastante tempo, mas opa... Não. 67%. Estamos bem com o pessoal hoje, então. Não foi lá um massacre, mas um número bem expressivo. Mostra aí que a torcida brasileira não está tão satisfeita. Fica o recado aí para o técnico Tite, que tem muito trabalho a ser feito, na minha opinião, e na opinião da maioria dos torcedores aí, pelo visto, também. Então é isso, passamos a régua, isso, Gabi? E eu acho que só a gente tem que agora pegar essa ideia, voltar no fim do ano no Campeonato Brasileiro para dar também o abacaxi para alguém e der o melhor jogador para alguém também aproveitar nossos queridos troféus aqui. Com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Valeu, Gabi. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Amanhã estamos de volta no mesmo horário. E é isso aí. Isso aí, pessoal. Siga ligado, acesse nosso site, continua votando na enquete. Você sempre participando aqui do nosso Gazeta Esportiva, a primeira edição, que está de volta amanhã, 12:30. Um abraço.